Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Seja bem-vindo a mais uma live de biologia. Eu sou o professor Lincoln de Biologia e hoje falaremos sobre botânica, um tema que volta e meia aparece nos itens, nas questões do Enem. Então é fundamental que vocês percebam o quão importante é a botânica, mas mais ainda, o que de fato precisa você lembrar sobre botânica para fazer as questões que aparecerão aí no Enem. Então vejamos. Primeira pergunta que eu faço a vocês. As plantas são importantes para nós e para o planeta Terra? O que é que vocês acham? Botânica é o estudo das plantas. Mas aí a minha pergunta é para você. As plantas são importantes para nós? Para o planeta? Por qual ou quais razões elas são realmente importantes? Então veja bem, a importância das plantas, pessoal, se dá de várias formas. A primeira, que eu acredito que todo mundo lembre de cara, é a produção de oxigênio. As plantas, elas são muito importantes, tendo em vista que produzem uma boa parte do oxigênio existente na atmosfera, do qual nós precisamos para respirar. Nós e a grande maioria dos seres vivos. No entanto, convém aqui fazer uma observação. 80%, veja bem, 80% do oxigênio da atmosfera não é produzido pelas plantas, e sim pelas algas. Aí alguém está, de repente, se questionando: professor, mas as algas também não são plantas? Não são. As algas não são plantas. E aí, eu já dou esse spoiler para daqui a pouco explicar melhor por que as algas não são plantas. Mas apesar de não produzirem a maior parte do oxigênio, ainda assim elas produzem uma quantidade significativa e importante. Uma outra coisa que as plantas também são importantes é que elas absorvem CO2, gás carbônico da atmosfera, para fazer o processo fotossintético, e isso é o que chamamos de sequestro de CO2. E isso diminui esse CO2 na atmosfera, que é um dos gases de efeito estufa, e que, se ele estiver acumulado demais, poderá provocar uma intensificação desse efeito, causando o que nós chamamos de um aquecimento global, que traz uma série de transtornos. As plantas servem de alimento. Olha só, quando você consome uma fruta, um vegetal, qualquer que seja ele, quando você, no almoço, por exemplo, come arroz, feijão, o próprio macarrão que vem do trigo, tudo isso é de origem vegetal. Tudo isso são partes de plantas que consumimos e que nos fornecem minerais, vitaminas, que são essenciais ao nosso metabolismo. Mantém a biodiversidade, porque os ambientes florestais, os ambientes, mesmo aqueles que não têm uma densidade vegetal, uma quantidade de plantas tão grande, ainda assim permite que diversos seres vivos lá sobrevivam. Protege os recursos hídricos, os recursos aquáticos. E você vai dizer, como assim? Existem os chamados rios voadores. Vocês sabiam disso? O que são os rios voadores? Nada mais é do que as nuvens de chuva, aquelas produzidas pela evapotranspiração das plantas, e que permite, assim, que haja um equilíbrio do ciclo hidrológico, a capacidade da água circular pelo planeta. Clima e bem-estar. Quem da gente aqui, eu, você, que está aí, não gosta de curtir uma paisagem natural, qualquer que seja essa paisagem natural, de se sentir bem, de se conectar com a natureza. E as plantas que ali estão presentes, muitas vezes exuberantes, belas, com suas flores, muitas das quais coloridas, nos trazem essa leveza, esse bem-estar. Então eu acredito que todos vocês já entenderam o quanto que as plantas são importantes, tanto para nós, como para o planeta como um todo, né? Tá tudo claro? Quem é que já chegou aqui conosco? Um grande abraço aí, uma boa tarde para o Paulo Lima, o Felipe Pereira, o Eduardo, o Lucas. Boa tarde, gente. Vão convidando os colegas. Nos sigam aí nas redes sociais, Instagram, YouTube. Aproveite a gama de materiais do Super Enem, materiais valorosos, riquíssimos, inclusive muitos vídeos de temas importantíssimos.
Eu mesmo hoje gravei um vídeo de um tema fundamental e que as plantas estão diretamente relacionadas a esse tema, os serviços ecossistêmicos. Então vão lá, assistam. Diversos outros professores que compõem o Super Enem também estão colocando seus vídeos e de temas que estão lá permeando essa prova. Então vejamos, pessoal, quais são as características gerais das plantas. As plantas são organismos eucariontes, aqueles que possuem células em que o núcleo está protegido e separado do citoplasma pela membrana nuclear, a chamada carioteca, diferente das bactérias, que são seres vivos procariontes, né? Nós já sabemos disso aqui, que o material genético está imerso, disperso pelo citoplasma. Toda planta é um organismo eucarionte, toda planta é pluricelular e as plantas são autótrofas fotossintetizantes. Elas produzem o seu alimento por meio da fotossíntese. Elas possuem parede celular, que é uma membrana das células, além da membrana plasmática, de celulose. Celulose é um polissacarídeo, é um carboidrato estrutural importante. Armazenam amido, que também é um carboidrato, que também é um polissacarídeo, só que de reserva energética. E é a reserva energética das plantas. E a maioria, importante frisar bem, é terrestre. Existem sim plantas aquáticas, mas a maioria, fique atento quanto a isso, é de habitat terrestre, com organização tecidual complexa. As plantas apresentam uma gama de diferentes tecidos, tecidos condutores de seiva, tecidos de revestimento, tecidos de condução de seiva, como eu já falei, tecidos que permitem a sustentação da planta. Então, existe uma gama de variedade grande de tecidos componentes de um organismo vegetal. Então, para frisar, para ficar bem claro, as plantas são eucariontes, pluricelulares, autótrofas fotossintetizantes, possuem parede celular de celulose, armazenam amido como reserva energética e a maioria é terrestre. Além do mais, apresentam uma organização tecidual complexa, diferentes tipos de tecidos com funções e aspectos bem diferentes. Quais são as principais divisões, os chamados filos de plantas? E aí, você lembra? Quais são os 4 grandes grupos de plantas? Já dei um spoiler, hein? 4 grandes grupos. Nós temos, entre os 4 grandes grupos de plantas, as briófitas, as pteridófitas, as gimnospermas e as angiospermas. As briófitas, pessoal, são as plantas mais simples, por vários motivos que daqui a pouco eu explicarei um pouco melhor. As pteridófitas já são plantas um pouco mais desenvolvidas, mas mesmo assim ainda são plantas com pouca capacidade adaptativa aos diferentes lugares em termos de meio ambiente. As gimnospermas já são plantas muito desenvolvidas, plantas que apresentam uma série de aspectos que lhes permitem uma capacidade de sobrevivência um pouco melhor a diferentes ambientes, a diferentes circunstâncias do meio, em comparação a briófitas e pteridófitas, mas ainda assim são plantas bem menos desenvolvidas do que as angiospermas. As angiospermas são as plantas mais desenvolvidas. E é importante notar que 90%, veja bem, 90% das espécies de plantas são angiospermas, fazendo parte desse filo, dessa divisão de plantas, que assim na botânica nós não chamamos filo, chamamos divisão. Então temos a divisão das briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. As mais simples são as briófitas, pteridófitas ainda simples, mas um pouco mais desenvolvidas em comparação às briófitas, gimnospermas, plantas já bem adaptadas a diversas condições ambientais, mas as plantas mais desenvolvidas são que mesmo? As angiospermas. 90% das plantas terrestres são angiospermas. E aí, veja bem, olha só que imagem bonita, né? As plantas trazem essa exuberância. Aqui nós temos o principal exemplo de briófita, que são os musgos. Aqui nós temos o principal exemplo de pteridófita, a samambaia.
Aqui nós temos um exemplo de gimnosperma, um pinheiro do Paraná, uma araucária angustifolia. E aqui nós temos uma tulipa, que é uma planta que apresenta essa flor belíssima, que faz parte do grupo das angiospermas. Bom, mas afinal, lembra que eu falei para vocês que a maior parte do oxigênio produzido na atmosfera provém da fotossíntese das algas? E eu ainda disse mais, as algas não são plantas. E aí, por que elas não são plantas? Professor, mas as algas são tão parecidas com as plantas, fazem fotossíntese. Quem as vê até acha que é planta. De fato, a aparência remete muito a uma planta. No entanto, por que elas não são plantas? Por esse motivo. Elas não são plantas, pois não são embriófitas. E aí você vai perguntar, professor Lincoln, o que é uma planta, ou melhor, um ser vivo embriófita? É aquela que, no caso, tem embrião multicelular protegido e nutrido pelo tecido da planta. Mas as algas não têm isso. E esse é o principal aspecto que permite dizer que a alga não é uma planta. Então, se for perguntado, alga é planta? A resposta é não. Por que elas não são plantas? Porque elas não são embriófitas, ou seja, não formam um embrião multicelular, pluricelular, protegido e nutrido pelo tecido da planta, essencial para sobreviver no ambiente terrestre. Por este motivo, as algas não são plantas. E aqui nós temos um cladograma, e nós já vimos isso nas nossas lives lá para trás, né? A gente já falou aqui de evolução biológica, de cladística, cladograma, e aqui nós temos as algas verdes, consideradas os ancestrais das plantas terrestres, e aí nós temos aqui, olha só, embrião pluricelular, protegido pelo tecido da planta, que as algas não têm, tecidos verdadeiros, complexos, e uma epiderme e uma cutícula existente. Então, todas as plantas terrestres apresentam essas características. E aí nós temos as briófitas, logo em seguida as pteridófitas, que possuem um esporófito dominante. As briófitas já não têm, né? Aqui nós temos uma característica que só existe a partir desses 3 grupos para frente, bem aqui no cladograma. Ó. Isso daqui é uma chamada plesiomorfia, uma característica ancestral. E aí é importante entender que os vasos condutores também existem nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, nas briófitas não. Folhas, caule, né, raiz, porque a briófita ela é tão simples, eu vou explicar daqui a pouco mais, mas ela não tem nem sequer raiz, caule e folhas. Ela tem o chamado rizoide, cauloide e filóides, que seria a falsa raiz, falso caule, falsas folhas. Já pteridófitas, gimnospermas e angiospermas possuem sim, raiz, caule, folhas. As gimnospermas e angiospermas já têm sementes, o que briófita e pteridófita não tem, por isso que está aqui essa caracterização. Ó. Crescimento lateral, grãos de pólen, e gimnospermas não têm nem flor, nem fruto, o que é exclusivo de angiospermas. Então, aqui nós teríamos um cladograma representativo do processo evolutivo das plantas no ambiente terrestre, e essa evolução das plantas ao meio terrestre se deu de modo progressivo, de modo que muitas vezes as plantas saíram de uma condição aquática para uma condição terrestre. E é importante notar desde já que isso, para que as plantas conseguissem conquistar o ambiente terrestre, para que isso de fato se estabelecesse, ela precisou apresentar, no decurso do seu processo evolutivo, uma série de características, de aspectos morfofisiológicos que assim lhes permitissem essa adaptabilidade fora do ambiente aquático, essa condição de sobrevivência ao meio terrestre. É importante que vocês já fiquem atentos quanto a isso, eu vou explicar melhor daqui a pouco, mas as plantas, elas evoluíram da água para a terra. E à medida que elas apresentaram aspectos morfofisiológicos que lhes permitiram sobreviver completamente de forma independente da água, isso se deu
o que nós chamamos de um sucesso adaptativo, de uma evolução que trouxe uma grande adaptabilidade à planta na conquista do meio terrestre. Veja bem, pessoal, como eu expliquei agora há pouco, a evolução vegetal, a evolução das plantas, se deu no sentido de conquistar o habitat terrestre, o meio terrestre. E aí é importante notar, a transição das plantas do ambiente aquático para o terrestre foi um processo evolutivo gradual que exigiu diversas adaptações morfofisiológicas, tanto de forma quanto de funcionamento, para lidar com desafios como a desidratação, a gravidade e a necessidade de reprodução menos dependente do meio aquoso. Reprodução nas plantas que não necessitasse, que não exigisse que ali houvesse água. Então, esse processo de conquista do ambiente terrestre é um processo evolutivo observado nesses grupos vegetais, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma. E eu sei que você já está atento quando eu disse que a angiosperma é o grupo mais desenvolvido, você já percebe que é o grupo que tem a maior capacidade de sobrevivência ao meio terrestre, maior condições adaptativas a esse meio. Já as briófitas, quando eu disse que são as plantas menos desenvolvidas, seria nesse sentido de menor adaptabilidade à condição terrestre. São plantas que necessitam mais do meio aquoso, que apresentam menos características que lhes permitem sobreviver em condições de escassez de água em meio terrestre. E aí, veja bem, as principais adaptações incluem o quê? Cutícula serosa, desenvolvimento de uma camada impermeável sobre a epiderme, que é a cutícula, composta por cutina e cera, que são lipídios importantes, fundamental para reduzir a perda de água por evaporação. É lógico que quanto menos uma água, ou melhor, desculpe, uma planta perder água por um processo de evaporação, ela vai ter uma melhor condição de sobreviver no ambiente onde a água é escassa, que é o ambiente terrestre. Então, a cutícula serosa, ou seja, uma camada que fica sobre a epiderme da planta, que permite a ela uma impermeabilização no sentido de evitar a perda d'água por evaporação, é fundamental. Estômatos. O que são os estômatos? Surgimento de poros especializados nas folhas e também caules, que controlam as trocas gasosas, entrada de CO2 para a fotossíntese e a transpiração, saída de água, permitindo que a planta respire sem se desidratar. Os estômatos são essenciais ao funcionamento da planta para permitir essa troca gasosa e também reduzir uma maior perda d'água pelo processo de transpiração. As plantas também, em consequência de substâncias químicas reguladoras, hormônios vegetais que elas produzem, elas controlam essa abertura e fechamento estomáticos de uma maneira tão eficiente que isso lhes dá a capacidade de reter água, de evitar maior perda d'água. É uma outra adaptação também para sobreviver ao habitat terrestre. Uma outra adaptação seriam os tecidos vasculares, xilema, tecido que conduz seiva bruta, e o floema, o tecido que conduz seiva elaborada. Evolução de vasos condutores que permitem o transporte eficiente de água e minerais da raiz para as folhas, quem faz isso é o xilema, isso daqui, água e sais, é a chamada seiva bruta, e de nutrientes, principalmente à base de carboidrato, e também muita proteína, que é a chamada seiva elaborada, das folhas e do caule, para toda a parte do vegetal, conduzido pelo floema. Isso permitiu maior crescimento vertical, olha só, e colonização de ambientes secos. Sustentação, a lignina. Lignina é uma substância importantíssima nas plantas, porque o desenvolvimento de tecidos de sustentação, como o colênquima e o esclerênquima, e a deposição de lignina nas paredes celulares, deu uma maior rigidez para a planta crescer contra a gravidade. Imagine que na água, e é só a gente fazer um paralelo com a hidroginástica, você tem um impacto menor, né, uma aparência menor de sobreposição de forças da gravidade, de sustentação.
E as plantas, para se adaptarem ao ambiente terrestre, elas precisavam transpor essa dificuldade. Então, a sustentação também lhes deu essa vantagem. Outras adaptações incluem raízes verdadeiras, estruturas especializadas para fixação firme no substrato, no solo, para absorção de água e minerais, proteção do embrião. O embrião passa a ser desenvolvido dentro de tecidos, garantindo nutrição e proteção. Daí nós chamarmos plantas embriófitas. Briófita, pteridófita, gimnospermas e angiospermas. E aí a razão principal, lembro mais uma vez, das algas não serem plantas, hein? Porque elas não são embriófitas. Elas não apresentam um embrião pluricelular revestido e protegido pelo tecido da própria planta. Outras adaptações incluem independência da água para a reprodução. Talvez seja a mais importante. Talvez, tendo em vista que a reprodução é a característica que, por si só, é a mais importante dos seres vivos. Os grãos de pólen, né? O gameta masculino não precisa mais nadar até o feminino, sendo transportado pelo vento, por animais, pela própria água da chuva. Então, o grão de pólen, que contém ali o gameta masculino, vai viabilizar esse transporte independente do meio aquoso. As sementes protegem o embrião contra desidratação e condições adversas. Imagina que tu pega uma semente de milho, tu deixa guardado anos, possivelmente, quem sabe até séculos. E tu planta essa semente e ali vai originar uma nova planta de milho. Olha a capacidade de resistência, né? Principalmente a falta d'água. Flores e frutos, importantíssimos. Flores atraem polinizadores e frutos auxiliam na dispersão de sementes, aumentando a eficiência reprodutiva e, inclusive, permitindo essa reprodução independente da água. Então, percebam que são várias adaptações, todas elas viabilizando a capacidade da planta sobreviver fora do ambiente aquático. Um grande abraço aqui para Rosinalda, mora na Caucaia. Muito bem, Rosinaldo, que prazer ter você aqui conosco. Um grande abraço aí para Juliana Paula também aqui presente junto conosco. Tudo bem, pessoal? Tá tranquilo? Vamos continuar, então? Bom, os grupos vegetais, quais são mesmo? Briófitas, os musgos, pteridófitas, samambaias, gimnospermas, nós temos aí as sequoias, pinheiro do Paraná, as araucárias, angiospermas, são todas as plantas que têm flores, que têm frutos, que é a esmagadora maioria das plantas que existem em nosso planeta. Sobre as briófitas, o que é importante entendermos? A gente pode fazer um paralelo com o reino animal, dizendo que as briófitas são os anfíbios vegetais. Anfíbios são animais de vida dupla, animais que uma parte estão na água, uma parte fora da água. E aí o principal exemplo é o musgo, são plantas de pequeno porte e de ambientes úmidos. Elas ainda não estão totalmente adaptadas à escassez, à falta de água. Elas não apresentam vasos condutores de seiva, não tem xilema, não tem floema. O transporte se dá por uma difusão, e isso dificulta a planta ter um tamanho muito grande, porque isso traria prejuízo à distribuição de nutrientes dentro da própria planta. A estrutura muito simples das briófitas tem rizoide, cauloide e filóide, ou seja, falsa raiz, falso caule, falsas folhas, em vez de uma raiz propriamente dita, ou caule e folhas verdadeiras. Tem uma dependência hídrica, uma dependência da água para a reprodução. Os anterozoides, que é o nome do gameta nas plantas briófitas, o gameta masculino chamado, são flagelados, necessitam de água para nadar até a oosfera. A oosfera, você deve estar lembrando, é o nome dado ao gameta feminino de todas as plantas, de todas. Imagine que nós, humanos, o gameta masculino é o espermatozoide. Nas plantas, o gameta masculino, no caso das briófitas, é o anterozoide. Em nós humanos, o gameta feminino é o óvulo, né? O ócito secundário, melhor falando. E no caso das plantas, é a oosfera. Fase dominante do ciclo reprodutivo é o gametófito. Inclusive, é o único grupo de plantas na qual a fase duradoura do ciclo reprodutivo é o gametófito. A gente vai ver mais adiante que nas plantas, de um modo geral, ocorre uma reprodução por alternância de gerações.
geração assexuada, esporófito, geração sexuada, gametófito. E aí o gametófito é a fase que só vai durar mais nas briófitas. Nas pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, o esporófito é a fase duradoura. Continuando falando de briófita, quem nunca foi no ambiente serrano, por exemplo, onde você vê essa vegetação em rochas, em troncos de árvores, que muitas vezes o pessoal chama de lodo, né, até, e muito comum nesse período mais... E aqui o detalhe um pouco mais aumentado por uma lupa de como são essas plantas. Plantas muito pequenas, os maiores musgos não passam de 30 centímetros de tamanho, justamente porque não tem tecidos condutores de seiva, são plantas bastante simples, lembrem disso. Pteridófitas, aqui sim, já surge a vascularização das plantas, ou seja, já surgem os vasos condutores. As pteridófitas são plantas que têm xilema, tem floema. Nós chamamos as plantas com vasos condutores de plantas traqueófita. O que é uma planta traqueófita? É a planta que tem vasos condutores de seiva. Xilema, que conduz a seiva bruta, e o floema, que conduz a seiva elaborada. As briófitas não têm. Daí chamamos aqui, ó, traqueófitas, primeiras plantas vasculares. Tem xilema, tem floema, e isso já permite que elas obtivessem, né, e de fato tem muitas pteridófitas, tamanhos enormes, porque já tem um sistema extremamente eficiente na distribuição de substâncias pela planta. O principal exemplo é a samambaia, mas aqui ainda tem as avencas, os xaxins, os fetos, que são bem menos conhecidos. Órgãos verdadeiros, já tem raiz, já tem caule, já tem folhas. O caule muito comum na samambaia do tipo rizoma, que é um caule subterrâneo, enterrado, assim como o caule da bananeira, que também é do tipo rizoma. Dependência hídrica, ainda necessitam de água para a fecundação, para o encontro gamético, assim como as briófitas. Então, veja, são plantas já um pouco mais desenvolvidas, mas que ainda assim, do ponto de vista reprodutivo, dependem do ambiente que tem a água, ambiente aquoso. Não tem aqui grão de pólen, não tem semente, não tem flor, não tem fruto. São plantas ainda muito simples. E ocorre a dominância do esporófito no ciclo reprodutivo, o que já é uma evolução, porque em relação às briófitas, a etapa dominante é a etapa de gametófito. Lembre que o único grupo de plantas, o único, hein, que tem gametófito, que é a fase sexuada, onde tem lá os gametas que serão gerados como fase duradoura, persistente da reprodução, é a planta do grupo das briófitas. Em todas as outras, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas, a fase dominante é a fase assexuada do ciclo reprodutivo, é a fase de esporófito. Aqui está um exemplo das samambaias, muito usadas na ornamentação. Acredito que em algumas casas, quem sabe até na sua, tem aí a samambaia, né? Que é uma planta que tem uma grande folhagem, uma folhagem muito exuberante, muitas folhas. Grupo das gimnospermas. Aqui sim a gente já pode dizer que é o primeiro grupo vegetal, o primeiro grupo de plantas a ter uma independência da água na reprodução. Isso se devendo justamente à presença do tubo polínico, daí são chamadas plantas sifonógamas, permitindo essa independência da água. Produz os grãos de pólen, o que permite também essa independência, já que não mais necessita da água para que haja o deslocamento do gameta masculino ao gameta feminino. As sementes já existem nessas plantas, o que até então não existia, nem briófita, nem pteridófita. São chamadas sementes nuas porque não são envoltas por um fruto, não são protegidas pela estrutura do fruto. Fruto só vai existir lá nas angiospermas. Uma polinização anemófila, tipicamente anemófila. O que é polinização anemófila? Olha só, transporte do pólen pelo vento. Então, nas gimnospermas, como não existe flor, na realidade o que existe é o estróbilo, também chamado de cone, uma estrutura que permite, que viabiliza o processo reprodutivo. A gente até diz que é uma falsa flor, mas ela não tem vistosidade, ela não exala odor, ela não tem coloração, ela não atrai agentes polinizadores. Então, via de regra, lembra disso, hein? As gimnospermas têm uma polinização viabilizada pelo vento.
por causa da inexistência de uma flor, permitindo assim um maior grau de diversificação de agentes polinizadores. Tem uma morfologia robusta, né? Plantas lenhosas, plantas muito grandes. As maiores árvores que existem são sequoias. É muito comum no norte do Canadá, em parte dos Estados Unidos. Se você já assistiu aquela trilogia lá dos vampiros, quem é que me ajuda aí no chat, que agora eu não lembro, que tem a Bella, o Edward, o lobisomem. Como é o nome, meu Deus? Agora eu não estou lembrando bem. Será que alguém me ajuda aí no chat? Coloca aí o nome dessa trilogia. Fez muito sucesso no cinema. Hein, Arthur, tu lembra o nome dessa trilogia? Crepúsculo, né? Então, você tem uma cena lá muito bela, onde o vampiro sobe, né, com a atriz e vai lá para o topo da árvore. Uma árvore que tem, assim, uns 60, 70 metros de altura. E essas árvores existem mesmo. São sequoias, muito comum no Canadá e também em parte dos Estados Unidos, e são gimnospermas, são as maiores árvores que existem. Está aqui um exemplo da araucária, uma planta comum no sul do nosso país. Aqui alguns pinheiros também muito comum em regiões de clima mais frio, ameno. Angiospermas são as plantas mais desenvolvidas, são as plantas mais adaptadas à condição de sobrevivência no ambiente terrestre. O Felipe aqui acertou, estou vendo aqui no chat, é crepúsculo mesmo, Felipe. Você tem razão, né? O Arthur aqui, da nossa técnica, aqui, o pessoal do CREAD, me ajudou aqui quando estava lembrando do nome. Os principais exemplos de angiospermas são plantas com flores e frutos. Flores e frutos. Professor, toda planta frutífera, cajueiro, coqueiro, mangueira, toda planta que produza fruto, ela é do grupo das angiospermas? Sim, ela é do grupo das angiospermas. E a maioria esmagadora das plantas terrestres fazem parte do grupo das angiospermas. Então, é importante perceber que essas plantas apresentam frutos que protegem as sementes, que permitem que elas sejam dispersadas, cheguem em lugares que nem sequer poderia chegar se não houvesse o fruto permitindo essa dispersão. Flores belíssimas, né? Uma orquídea um exemplo de uma flor muito bela. Existem flores lindas, com cores diversas, e isso atrai muitos agentes polinizadores e viabiliza muito a reprodução dessas plantas. Então você tem, por exemplo, a dupla fecundação na angiosperma, que só existe aqui, processo exclusivo que forma o embrião, e o endosperma triploide, que é um tecido de reserva nutritiva. Então, olha essa característica das angiospermas, a dupla fecundação, isso só ocorre nas angiospermas. Além do embrião, vai haver um tecido de nutrição para nutrir e subsidiar a sobrevivência da plântula, que é aquela planta jovem em desenvolvimento. Coevolução, estreita relação com insetos, aves e mamíferos, permitindo a ocupação de quase todos os biomas. Daí o porquê que elas são plantas que se estabelecem em praticamente todos os ecossistemas. Vasos, xilema e elementos de vaso e floema bastante eficazes, muito mais eficazes do que os vasos condutores existentes lá nas pteridófitas e até mesmo nas gimnospermas também. Então percebam que as angiospermas são as plantas mais adaptadas. Aqui alguns exemplos, o ipê-rosa, uma planta belíssima quando está florando, né? Aqui uma flor. Aqui nós temos um cajueiro, muito comum aqui na nossa região, região do Ceará. É aqui um caju, uma fruta da qual se aproveita praticamente tudo. Como se dá a reprodução nas plantas? Como se dá o ciclo de desenvolvimento reprodutivo de uma planta? Então a planta ela vai ter uma transição de esporo para semente. Ou seja, o que antes só produzia esporo, que é uma dispersão unicelular, ela vai produzir semente, que é uma estrutura complexa que permite uma grande capacidade de sobrevivência. Grão de pólen representa o gametófito masculino, jovem, permitindo a colonização de ambientes áridos, ou seja, torna o grão de pólen a reprodução independente da água. Redução do gametófito, ou seja, nas plantas, à medida que elas evoluíram e foram conquistando cada vez mais no ambiente terrestre, você está vendo que o gametófito, que é uma fase da reprodução, é reduzida, e o esporófito, que é uma outra fase, é a fase duradoura. Proteção do embrião,
que também essas plantas apresentam, né, a evolução do óvulo e do fruto para aumentar a taxa de sobrevivência da prole, ou seja, dos filhos. Esse esquema é fundamental vocês lembrarem. Parece ter muita informação, mas é muito simples. Então, eu vou simplificar aqui para vocês. Preste muita atenção no que agora o professor Lincoln vai explicar para vocês. As plantas, todas elas, briófita, pteridófita, gimnosperma e angiosperma, toda e qualquer planta, quando ela se reproduz, ela faz dois processos que se alternam. Uma fase sexuada de reprodução, que é onde vai haver a produção de gametas, pterozoides, o gameta masculino, osfera, o gameta feminino, e os núcleos espermáticos, que é o nome do gameta masculino nas plantas do grupo das angiospermas e do grupo também das gimnospermas. E essa fase sexuada, ela é conhecida pelo nome de gametófito. Gametófito, isso mesmo, porque é onde tem a produção de gametas. É a fase sexuada da planta. A fase assexuada da planta é quando ela está produzindo os esporos. E é chamada de quê? Produzindo esporo? Esporófito. Esporófito. Então, olha como se dá o ciclo. Você tem aqui, gametas haploides são produzidos por mitose nas plantas, hein? Que é um tipo de divisão celular. E aí esses gametas fusionam-se, juntam-se para formar um zigoto. Isso é o processo de fertilização, fecundação. Esse zigoto, que é diploide, que vai formar o esporófito, sofre mitoses, gerando várias células e a planta como um todo. Aqui vai haver, por meiose, a produção de quem? De esporos. Esporo é produzido por meiose na planta. E gameta é produzido por mitose, tá bom? E aí o ciclo se alterna. Lembre, toda planta faz gametófito e esporófito. Ou está na fase de gametófito, ou está na fase de esporófito. O que vai diferenciar é a fase que prevalecerá, que durará mais, que passa mais tempo. E eu já falei para vocês que a única planta que tem o gametófito como uma fase duradoura do ciclo reprodutivo é quem? Briófita. Todas as demais, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, a fase duradoura é quem? Esporófita, que é a fase assexuada. E esporófita é a fase que produz o quê? Esporos. E os esporos nas plantas são produzidas por qual divisão celular? Mitose ou meiose? Meiose. Já a fase sexuada é a fase que produz gametas, que tem fecundação, que é a fase de gametófito, que produz o que mesmo? Gametas. E esses gametas são produzidos por qual processo de divisão celular? Nas plantas? Nas plantas, hein? Mitose. Este é o ciclo reprodutivo chamado de metagênese ou alternância de gerações. Justamente porque, ora, a geração é assexuada, ora, a geração é o quê? Sexuada. Ficou claro? Deu para entender? Rapidinho, resumindo, vamos lá. Gametófito produz o quê? Gametas. Por qual divisão celular? Mitose. O gametófito é uma fase duradoura apenas em qual grupo de plantas? Briófita. Esporófito produz o que mesmo? Esporos. É uma fase o quê? Assexuada da planta. E os esporos são produzidos por qual divisão celular? Meiose. Deu para entender? Os esporos são aquilo que vão originar quem? O gametófito. E no caso, os gametas e o zigoto, quando formado, vão originar quem? O esporófito. Pessoal, esse quadro traz uma síntese muito importante. Por exemplo, aqui, ó, grupos de plantas, musgos e outras plantas avasculares, que não têm vasos condutores. Gametófito é dominante. Se você pegar pteridófitas, é reduzido. Se você pegar gimnospermas e angiospermas, é reduzido. Geralmente, até aqui, microscópico o gametófito. O esporófito reduzido nas briófitas, dependente do gametófito, né? No caso, o esporófito na pteridófita, ele é dominante e não mais é dependente do gametófito, até porque é dominante. E nas plantas com sementes, que são gimnospermas e angiospermas, é dominante. Está aqui o exemplo, né? Os musgos são exemplos de briófitas,
aqui a samambaia de Pteridófita, aqui nós temos o processo de reprodução com flor das angiospermas e o processo aqui com o estróbilo, né, o megaestróbilo, o microestróbilo, que são aquilo que chamamos de falsas flores nas chamadas gimnospermas, são o que vai viabilizar a reprodução dessas plantas. Esse outro resumo comparativo é importante, né? Por exemplo, vasos condutores, briófita não tem, pteridófita tem, gimnosperma tem, angiosperma tem. Órgãos verdadeiros, briófitas, está ausente, não tem raiz, nem caule, nem folha, tem rizóide, cauloide, filóide. Pteridófita tem, gimnosperma tem, angiosperma também. Fase dominante, briófita, gametófita, tá vendo? Já a pteridófita, gimnosperma e angiosperma, tudo é o quê? Esporófito. Dependência da água na reprodução. A briófita tem, para poder ocorrer a fecundação. A pteridófita tem, para poder ocorrer a fecundação. A gimnosperma e a angiosperma não tem, porque já tem o quê? Grão de pólen e tubo polínico, que são estruturas viabilizadoras da reprodução sem necessidade de ambiente aquático, ambiente aquoso. Semente só vai ter aonde? Aqui, nas gimnospermas e angiospermas. Lembrando que nas gimnospermas são as sementes nuas, não tem fruto. E nas angiospermas são as sementes protegidas porque geralmente estão envoltas dentro do fruto. Flores e frutos só vai ter aqui nas angiospermas. Nas gimnospermas a gente tem o estróbilo ou cone, que seria a falsa flor. Do ponto de vista botânico, não é uma flor de fato. Noções básicas de morfologia vegetal, que também o Enem, volta e meia, cobra uma questãozinha interessante. Quando eu falo noções básicas, é porque a gente vai se ater aqui naquilo que o Enem cobra de fato. Se a gente fosse só falar aqui de raiz, a gente passaria essa live toda falando de raiz, de tipos de raiz, mas não é o nosso foco. Então, veja bem, morfologia vegetal trata de quê? Dos órgãos, das funções e das adaptações que os órgãos e os tecidos fornecem às plantas. Órgãos vegetativos e reprodutivos são estruturas que garantem a sobrevivência. Os vegetativos, raiz, caule, folha, e os reprodutivos, flor, fruto. Integração fisiológica. Cada parte desempenha um papel vital no metabolismo e transporte de seiva. Numa planta, todo mundo aqui sabe, né, pessoal? A raiz é importante, o caule, a folha, a flor, o fruto, mas cada uma delas exerce alguns papéis funcionais para permitir essa atividade metabólica do vegetal. Adaptação ao meio. Morfologia reflete a evolução em resposta a desafios como seca e salinidade. E o foco do Enem que você deve se ater: relação entre estrutura e estratégia de sobrevivência nos biomas brasileiros. Então vejamos. Raiz. Qual é a função primordial da raiz? A raiz serve para quê na planta? E aí, coloca aí no chat. Numa planta, a raiz serve para quê? Qual é o papel dela na planta? Qual é o papel da raiz na planta? Será que é fazer fotossíntese para a planta? Com certeza você sabe que não. Será que é fixar a planta no substrato, no ambiente terrestre, na maioria das vezes? Será que é absorver água e minerais, a chamada seiva bruta? Esse é o papel fundamental da raiz. Existem diferentes tipos de raízes. E esses diferentes tipos de raízes estão em diferentes grupos de plantas para permitir que elas sobrevivam a certas circunstâncias ambientais, a certas dificuldades. Então, por exemplo, em áreas de manguezal, onde o solo é lodoso, é instável, existem as chamadas raízes escoras, que é para permitir uma capacidade de fixação da planta, chamada escora. Em plantas de manguezal, onde tem baixa oxigenação na região lodosa, e a raiz, ela cresce para fora do solo. Uma coisa interessante, é uma chamada raiz respiratória, um pneumatóforo, que vai permitir troca gasosa na região da raiz. Então, olha só, adaptações. Quando a gente come batata doce, eu particularmente gosto, não sei vocês. A batata doce é um tipo de raiz, é uma raiz tuberosa, armazena muito amido. Cuidado para não confundir com a batata inglesa, que a gente faz a batatinha frita, que também é uma delícia, eu particularmente gosto muito. A batata inglesa é um caule. Professor, quer dizer que a batata doce é raiz? É do tipo tuberosa, armazenadora de amido. A batata inglesa é caule? É caule. Do ponto de vista botânico, são coisas diferentes, apesar de similaridade.
Mandioca é raiz, cenoura é raiz, beterraba é raiz. Muitas comestíveis, as que eu estou falando só, hein? Só estou falando de raízes comestíveis. E aqui nós temos, ó, uma raiz chamada fasciculada, com várias ramificações dentro do solo, típico de plantas monocotiledôneas. Uma raiz axial ou pivotante, que é aquela raiz que tem um cilindro central, é aquela raiz que tem um eixo de maior fixação na planta, é comum em eucotiledôneas. A estrutura de uma raiz, de um modo geral, você tem a ponta protegida pela chamada coifa, onde aqui na ponta tem a zona de distensão, de crescimento, zona de alongamento, zona pilífera para absorver, uma zona de transição, que é justamente a separação entre raiz e caule, mas de um modo geral, é importante entender isso aqui, as adaptações de raiz aos diferentes biomas. Pneumatóforos são raízes respiratórias, justamente típicas de manguezais. Austórios são raízes de plantas parasitárias de outras plantas. Raízes escórias são plantas que permitem a fixação de plantas em lugares de baixa estabilidade de solo. Velâmia é uma raiz típica de orquídea que absorve a umidade do ar. Então vejamos, olha só, olha que bonito. Quem já foi a um mangue já deve ter visto esse tipo de raiz aqui, ó. Isso aqui é uma raiz chamada pneumatóforo. Elas têm um geotropismo que a gente chama negativo, elas crescem para fora do solo, né, contra a força de gravitação do planeta. E aí é importante notar que o papel dela é um papel tipicamente de permitir troca gasosa na planta. Raiz escora, olha só, esse emaranhado aqui, ó. Isso aqui não é caule, até isso aqui, ó. Isso aqui são raízes. Raízes que vão permitir essa estabilidade da planta nesse ambiente que é um ambiente lodoso, instável. Caule. Alguém lembra a importância do caule para a planta? A gente já falou da raiz, importância principal, fixar a planta, absorver água e minerais. Diferentes tipos de raízes permitem adaptações a diferentes grupos de plantas em diferentes lugares, né? E caule, qual é a importância do caule para a planta? O caule tem uma importância de quê mesmo? É um local que sustenta os ramos da planta, é um local que permite a questão de crescimento lateral da planta, é um local que também faz fotossíntese. A raiz, via de regra, não faz fotossíntese, porque, com raríssimas exceções, as raízes estão subterrâneas e não apresentam clorofila para absorção de energia luminosa, mas o caule já é uma área geralmente externa, que absorve luz e que tem muita zona clorofilada. Então, tem também relação com fotossíntese. Caule também tem a função de troca gasosa da planta, né, com o meio. Caules aéreos, que estão para fora do solo, os lenhosos, o tronco, o estipe das palmeiras, colmo do bambu, a haste, que é um caule flexível. E nós temos uma importância econômica muito grande em relação aos caules, porque, além de servirem de alimento, também a madeira, que é muito usada na indústria, e que também serve de matéria-prima para muita coisa. Nós temos aqui, por exemplo, a raiz, né, subterrânea, via de regra, e nós temos o caule aéreo, onde nós temos aqui a gema axilar, onde vai surgir o ramo caulinar, aqui a gema terminal, o gema apical do caule, e aqui os ramos com as folhas. Adaptações caulinares. Rizoma. O que é o caule do tipo rizoma? É um caule subterrâneo, armazenador de carboidrato, de amido, onde nós temos, por exemplo, o gengibre, que é um tipo de caule do tipo rizoma. Ah, professor, o gengibre, do ponto de vista botânico, é um caule do tipo rizoma? Exatamente. Batata inglesa, que é um caule do tipo tubérculo. Os bulbos, um exemplo é a cebola, o alho, né, que são esses caules bulbosos. Cladódia é um caule muito comum na região árida, na região de Caatinga, na região, por exemplo, de savana africana, onde você tem aquele caule extremamente fotossintetizante, verde, armazenador de água. Gavinhas e espinhos também são adaptações caulinárias de proteção para evitar que a planta seja predada, seja consumida por animais herbívoros. Que alguns exemplos de caule, o tronco. Aqui a gente tem uma haste, que é um caule mais flexível, né? O tronco geralmente é um caule mais rígido, para segurar um peso maior do vegetal. O colmo, aqui nós temos o bambu,
né? Cana-de-açúcar também é um caule do tipo colmo. Aqui nós temos a estípio, que é o caule das palmeiras. Muita gente chama isso aqui de tronco, né? Mas do ponto de vista botânico não é um tronco. Um tronco é um outro tipo de caule. É um caule do tipo estípio. Aqui a gente tem um rizoma, que é um gengibre, que é um caule subterrâneo. Você vê que ele cresce, né, dentro do solo, como a gente costuma dizer. E aqui tem o bulbo, cebola, que é um caule bulboso, o alho é um caule bulboso, um cacto aqui presente, ó, com os espinhos. No caso aqui é uma adaptação, muitas vezes, foliar, para evitar menor evapotranspiração. Gavinha, que é uma adaptação também caulinar para fixação de plantas. E agora vamos falar de folha. E aí, qual a importância da folha para as plantas? Papel principal da folha, fotossíntese. É a principal área da planta para a fotossíntese, é a área mais clorofilada. Professor, mas e, por exemplo, aqui, ó, é uma cactácea, é um cacto, não tem folha. Na verdade tem, a folha é transformada em espinho para proteção. Onde é que está a fotossíntese aqui? Quem é que é bem verde? É o caule, é o cladódio. Então, veja, fotossíntese, o caule também faz, mas quem principalmente faz a fotossíntese são as folhas. Transpiração, controle hídrico da planta, a folha é o principal local por onde a planta transpira, onde está lá os estômatos, lembra que a gente falou dos estômatos, como uma adaptação das plantas sobreviverem no ambiente terrestre. Troca gasosa, é o principal local de troca gasosa, de absorção de CO2 para fazer fotossíntese, de liberação de oxigênio. Aqui, uma folha típica, aqui a gente tem o limbo, que é essa parte da lâmina foliar, o ápice da folha, as nervuras. Aqui a gente tem a chamada bainha, que é uma parte do pecíolo que se adere ao caule, que se fixa ao caule, e o pecíolo, que é uma haste. Aqui um exemplo de uma folha, existe uma variedade enorme de folhas, de tipos, de tamanhos, de coloração, inclusive. Adaptações foliares, xeromorfismo. O que é o xeromorfismo? É quando a folha ela está adaptada na planta para sobreviver em climas extremamente áridos. Por exemplo, a folha que é transformada em espinho para evitar perda d'água, uma cutícula espessa, folhas insetívoras, as plantas carnívoras chamadas, você já deve ter ouvido falar, as folhas são transformadas em lugares para consumir os insetos, literalmente, inclusive até mesmo alguns roedores e alguns répteis. Lagarto. Bráctea, que muita gente pensa que é flor, mas não é, é folha, é uma folha colorida, que não é verde, via de regra as folhas são verdes, dada a alta taxa de clorofila, né, viabilizando a fotossíntese. A bráctea não, ela tem um papel de atrair agente polinizador, e aí ela tem coloração. E o catáfilo, que é uma folha típica do caule bulboso, que permite uma proteção. Por exemplo, aqui, ó, que a gente tem uma planta carnívora, e aqui a gente tem uma folha com essa modificação, capaz de capturar uma mosca, como eu estou mostrando aqui, ó, capaz da planta fazer essa capacidade de absorção. Você vai me perguntar assim, professor, mas a planta não é autótrofa? Sim, ela é autótrofa, mas algumas plantas, elas ainda assim precisam fazer uma heterotrofia para obterem ainda mais uma capacidade nutricional que só o processo fotossintético delas não lhes daria capacidade de sobrevivência. Mas ainda assim elas são autótrofas também, tá? Aqui nós temos as brácteas, olha que legal. Tem gente que pensa que isso aqui em vermelho é uma flor. Não é. A flor é só essa parte aqui, ó, que a gente chama de espiga. Isso aqui em vermelho é uma folha, chamada de bráctea. Aqui também, ó, é uma folha. Isso aqui vermelho não é flor. A flor é só essa partezinha branca aqui, ó, que eu estou passando aqui o laser aqui, ó. Só isso aqui que é a flor. O vermelho aqui é a bráctea. Flor e polinização. A flor que nós conhecemos é uma outra parte das plantas. Qual é o papel da flor? Permitir a reprodução das plantas. Gerenciar a capacidade de reprodução. Permitir que a planta se reproduza de uma maneira mais eficiente. E aí nós temos o androceu, que é a parte reprodutiva dita masculina da flor, e o gineceu, que é a parte reprodutiva dita feminina. O androceu é o conjunto de estames e o gineceu é o conjunto de carpelos ou pistilos que eu vou já mostrar. Polinização biótica feita por insetos é entomofilia, por aves ornitofilia, por morcego quiropterofilia, polinização abiótica, transporte pelo vento, anemofilia,
Pela água, hidrofilia, comum em flores sem atrativos. Atrativos florais, você tem nectários que atraem aves, né? Cores vibrantes nas pétalas, odores, alguns até desagradáveis. Mas boa parte dos perfumes, as essências, são extraídas de algumas pétalas de flores e que podem ter um odor que não seja agradável a alguns, mas extremamente, né, perfumosos, como se diz a outros. A importância da flor, polinização e a formação de semente, processo reprodutivo como um todo. Aqui a gente tem a imagem típica de uma flor, onde a gente tem as pétalas, conjunto de pétalas se chama corola, onde nós temos aqui as sépalas, conjunto de sépalas se chama cálice, receptáculo floral, aqui nós temos a antera, onde se formam os grãos de pólen, aqui o conectivo que liga a antera ao filete, que é essa haste, e aqui é um estame. E aqui nós temos o estigma, onde os grãos de pólen vão chegar aqui. Aqui nós temos o estilete e o saco embrionário com o óvulo aqui dentro. Aqui nós temos o carpelo ou pistilo, que é o que vai representar a parte reprodutiva feminina. Então, olha só esse quadro aqui, que faz uma síntese importante do que você deve lembrar sobre flor. Verticilos florais. Cálice é o conjunto de sépalas, aqui, ó, geralmente na base. Toda flor tem sépalas? Não, tem flor que não tem. Corola é o conjunto de pétalas. Toda flor tem pétalas? Não, também não tem. Androceu, que é o conjunto de estames, mostrado aqui, ó. Estame aqui, você tem aqui, ó, a antera, onde vai se formar os grãos de pólen, aqui amarelinho. Filete, o conjunto deles é o estame. Tem planta que a flor só tem gineceu e tem planta que a flor só tem androceu. É uma flor só masculina, sou planta com flor só feminina, mas grande parte das flores são o que chamamos, via de regra, de hermafroditas, né? Tem tanto androceu como gineceu. Tanto o órgão reprodutivo masculino, androceu, como o feminino, que é o gineceu. Aqui tem a representação da polinização, onde o inseto ele vai chegar aqui, ó, sendo mostrado, na antera, vai pegar o grão de pólen que está aqui na antera, onde eu estou passando aqui o laser, e vai levar lá para o estigma do gineceu. E aí é uma polinização cruzada. Mas também pode acontecer, se você observar, ó, que os grãos de pólen saiam aqui da antera, cheguem ao estigma do gineceu, aqui do carpelo, do pistilo, sem ser levado por nenhum agente. É o que nós chamamos de uma autopolinização. Aí eu pergunto para vocês, respondam aí no chat. Para as plantas, é melhor que elas se reproduzam por um processo de autopolinização ou por uma polinização cruzada? O que é melhor para a planta? No caso, para a angiosperma, que é o que a gente está enfatizando aqui. É uma reprodução de modo onde ocorra uma autopolinização ou uma polinização cruzada viabilizada pelos agentes polinizadores? O que vocês acham? Enquanto vocês vão pensando em me respondendo aí no chat, eu quero dizer aqui para vocês que a segunda lista de questões está disponível até sábado, hein? Corre lá, 9 de maio. Acesse o superenem.com.br. Quanto precisam desenvolver uma prática de revisão. A lista também está disponível para quem fez o cadastro na nossa plataforma de estudos. Então é importante demais que vocês olhem lá esses materiais, como eu falei no início da live, vejam os vídeos que estão sendo postados, vejam os shorts, são materiais muito ricos e que trazem sempre assuntos pertinentes e que o Enem vai exigir de vocês. E aí, pessoal? Qual a resposta? Não estou vendo aqui no chat ainda. Deixa eu ver. Parece que o meu chat parou. Uma impressão minha. Vamos ver. Muito bem, estou gostando de ver, viu? Muito bem, é isso mesmo. É melhor a polinização cruzada. Por que a polinização cruzada? Porque vai gerar uma maior capacidade de variabilidade. Porque, veja, essa abelha vem de uma flor a outra, inclusive de plantas diferentes. Na autopolinização, apesar de haver reprodução, a variabilidade genética ela é bem reduzida.
Aqui está alguns exemplos de flores. Olha a beleza, né? As cores roxa, rosa, branca, enfim, uma variedade enorme, atraindo inúmeros agentes polinizadores. Fruto. Qual a importância do fruto? Proteger a semente. Permitir que ela seja dispersada, que ela seja levada para outros lugares. E é fundamental entender que os frutos, eles são apenas existentes no grupo das plantas angiospermas. Alguns exemplos de frutos. Tem gente que pensa que tomate não é um fruto do ponto de vista botânico. O pimentão é um fruto também. Aqui tem o abacate, aqui você tem a ameixa, aqui tem a manga. Então tem uma variedade enorme de tipos diversos de frutos, com adaptações especiais para os mais diferentes grupos de plantas. Aqui tem frutos secos, por exemplo, a vagem do feijão. O feijão, pessoal, aqui é a semente, né? O que nós consumimos, inclusive, no almoço, por exemplo. Mas a vagem do feijão é o fruto. O carrapicho, por exemplo, o carrapicho aqui é um exemplo de fruto seco também, por incrível que pareça. Noções básicas de fisiologia vegetal. O que é fisiologia vegetal? O funcionamento das plantas. Veja que a gente já falou dos grupos de plantas, briófitas, pteridófitas, gimnospermas, angiospermas. Falamos de uma morfologia básica, né? Um pouco de entendimento da raiz, do caule, da folha, da flor, do fruto, mas um pouco de fisiologia também é importante. Xilema, tecido condutor de seiva bruta. O que é a seiva bruta? Água e sais. E o xilema é formado de células mortas com lignina. O que explica a subida da seiva bruta? A seiva bruta ela é absorvida pela raiz e ela é distribuída até as folhas. A teoria de Dickson é o que explica, ou seja, a teoria de coesão-tensão. A transpiração lá na folha gera uma sucção, uma força que puxa a água pelas raízes, lá das raízes. Pressão positiva da raiz também, capilaridade, mas a teoria de Dickson é o que está diretamente relacionado à subida da seiva bruta da raiz até a folha, independente da altura da planta. Floema é o tecido condutor de seiva elaborada, também chamado de líber. Conduz seiva elaborada. Açúcares, proteínas, são células vivas que formam o floema, formado de chamados tubos crivados, não tem impregnação de lignina, como o xilema tem. A hipótese de Manche, que é o fluxo de pressão, deslocamento fonte-dreno, deslocamento de onde está mais concentrado para onde está menos concentrado, é isso que gera o deslocamento da seiva elaborada, que é produzida nas folhas, nos caules e distribuídos para todas as partes das plantas, inclusive a raiz. Nessa imagem aqui, pessoal, veja bem, nós temos aqui um caule, você tem aqui uma setinha vermelha que vem da folha até a raiz, que é a seiva elaborada, e você tem aqui a setinha azul que vai da raiz, quando é absorvida a água e sais, que é a seiva bruta, que vai até a folha. Então, o deslocamento da seiva bruta, ela acontece pelo xilema, que está mais interno na planta, ele está mais centralizado no caule, mais internamente, e ele vai da raiz até a folha. Já o floema, ele está mais externo no caule, são vasos que ficam nas porções mais externalizadas do caule, e o fluxo da seiva elaborada vai da folha até a raiz e outras partes da planta. Existe um processo que nós chamamos de anelamento de Malpighi. O que é o anel de Malpighi? Você faz um corte aqui, ó, como eu estou mostrando, veja bem no material, olha só, na parte toda externa ao caule, mais externo. Isso vai matar a planta porque a seiva elaborada não vai conseguir chegar na raiz. A raiz vai morrer, ao longo do tempo, raiz morrendo, toda a planta morre. Inclusive, tem um ditado popular que diz assim, você tem que cortar o mal pela raiz. Então, se uma raiz da planta, ela morre, a planta toda sucumbe. Por que ela sucumbe? Por que ela morre? Porque a raiz absorve água e sais, seiva bruta, que vai para as folhas, ou também para o caule, para fazer fotossíntese. E tudo isso é dependente da sobrevivência da planta. Então, o anelamento de Malpighi feito no ramo do tronco, feito no eixo do caule principal, vai matar a planta, porque a seiva elaborada não chega na raiz. A
Seiva bruta, ela continua subindo numa boa, porque esse corte é externo. E eu falei agora para vocês que o tecido chamado xilema, ele está mais interno no caule. O floema é mais externo. Agora, olha que interessante. O pessoal do agro tem um hábito de fazer algo que é o anelamento de Malpighi do ramo, onde está o fruto. E isso traz uma vantagem muito grande, porque esse anelamento de Malpighi no ramo faz com que a seiva elaborada não passe para cá, para essa parte. Permaneça no ramo. O fruto vai ficar, sabe o quê? Mais doce, mais adocicado, vai ficar maior, mais rapidamente, inclusive. Mas isso não vai matar a planta, tá, pessoal? Só mata a planta se for no eixo principal, no cilindro caulinar. Noções de fisiologia vegetal, a gente continua aqui falando sobre hormônios vegetais. E aí, o Enem, ele tem o hábito de muitas vezes exigir que você saiba simplesmente isso. As principais funções de cada hormônio vegetal. Então vamos lá, as auxinas são hormônios vegetais que estão relacionados ao alongamento celular, a tropismo, fototropismo, geotropismo. Por exemplo, aquele movimento do girassol que acompanha a luz do sol é o fototropismo. O crescimento também da raiz em direção ao centro gravitacional do planeta é o geotropismo. Isso tem a ver com a distribuição de auxinas no ramo caulinar, no ramo radicular, crescimento da planta, alongamento celular. Giberelina é um outro hormônio vegetal diretamente relacionado com germinação de semente, crescimento do caule, desenvolvimento de fruto. Olha o quanto que a giberelina é importante. Desenvolvimento de fruto, germinação da semente. Se a semente não germina, não surge uma nova planta. Crescimento do caule e ramificação da planta. Citocinina tem a ver com a divisão celular, a citocinese das células vegetais. Retarda o envelhecimento, retarda a queda das folhas. Ácido abscísico, ABA, hormônio do estresse. Lembra? Qual é o hormônio do estresse na planta? É o ácido abscísico, é o ABA. Promove o fechamento dos estômatos e gera dormência da semente. O que é isso, professor? Fechamento dos estômatos para evitar a perda d'água. E dormência da semente é para evitar que a semente germine em uma época não favorável. Então, o ácido abscísico é um hormônio vegetal importantíssimo, porque vai viabilizar a sobrevivência da planta enquanto semente, já que vai deixá-la dormente durante um período não próprio ao seu desenvolvimento, e vai evitar maior perda d'água. Etileno, muito utilizado, hein? Para fazer o amadurecimento de fruto. Imagina um comerciante retirar as frutas para vender, todas já moles, todas já bem maduras, e estragar a maioria. Então existe uma prática muito comum que é retirar os frutos que a gente chama de frutos de vez, né? Os frutos esverdeados. Mas aí, professor, como é que eles vão amadurecer? Olha que interessante. Eles são abafados, e esse abafamento permite que o etileno, que é esse hormônio na forma gasosa, quando liberado, ele permaneça ali. E o etileno vai promover o amadurecimento do fruto. Então é um amadurecimento artificial. E dá para perceber isso até pelo gosto, né? Porque ele fica menos palatável, menos adocicado, menos saboroso do que o fruto que é tirado do pé. Mas, infelizmente, a gente não tem mais esse hábito, né? A não ser os povos originários, que ainda tem esse privilégio. Né? E a aplicação, o uso do etileno, como eu já falei, amadurecimento de frutos, e auxinas como herbicida. A auxina é um hormônio vegetal muito utilizado também para matar ervas daninhas. Então, vamos lá, rapidinho. Qual é o hormônio vegetal que germina semente? Muito bem, giberelina. Qual é o hormônio vegetal que amadurece fruto? Muito bem, etileno. Qual é o hormônio vegetal que tem a ver com o crescimento da planta? Fototropismo, geotropismo? Auxina. Rapaz, vocês são demais. Então, em relação aos hormônios vegetais, é importante entender apenas essas funções desses principais hormônios, que é assim que o Enem tem exigido nas suas questões. E por falar em questões do Enem, vamos lá resolver as questões? Questão 1, pessoal. Uma questão que aconteceu no Enem de 2024, recente. O
que eu sempre explico para vocês? Antes da gente ler o texto da questão, a gente vai ler a pergunta. Para a gente já saber o que a gente vai procurar. É mais rápido. Os cogumelos diferem das demais espécies por serem. Ou seja, bora ver aqui se vai falar de cogumelo relacionado a alguma espécie, porque está perguntando aqui, ó. Os cogumelos, que são fungos, diferem das demais espécies por serem. Bora ler agora. Um professor solicita a um grupo de alunos que organizem uma coleção de vegetais para apresentar em uma feira de ciências. Veja, é para organizar uma coleção de quê? De vegetais. Dessa forma, os alunos coletaram um musgo, que a gente sabe que é uma planta de qual grupo? Musgo, pessoal? Muito bem, briófita. Um cogumelo, que eu já disse que não é planta, né? É fungo. Uma samambaia, que é uma planta do grupo das pteridófitas. Uma alga, que não é planta, cuidado, hein? Lembra disso. E ramos de pinheiro, que são plantas do grupo das gimnospermas, e de goiabeira, planta frutífera, teve flor, teve fruto, é angiosperma. Muito bem. Durante a apresentação do trabalho, o professor explicou que, embora todas as espécies coletadas tenham muitas características em comum, nem todas são vegetais. E aí já deu para identificar que alga não é vegetal e que o próprio cogumelo, que eu falei agora, né, quando a gente leu aqui a pergunta diretamente, é um fungo. E tem os cogumelos diferem dos demais por serem talófitas, não apresentando corpo segmentado em diferentes órgãos. Não, porque as plantas não são talófitas. Isso era uma classificação antiga, talófita, que falava que as algas eram talófitas, numa classificação que ainda dizia que a alga era planta. Pessoal, até 1995, alga era considerada planta. Até 1995. Aí você vai dizer, professor Lincoln, mas por que mudou a classificação? A gente já falou disso numa live anterior aqui. A classificação é muito dinâmica. À medida que vai se estabelecendo novos critérios de análise, novas tecnologias que permitem a observação de aspectos fisiológicos, morfológicos, de forma mais criteriosa, as classificações vão ficando cada vez mais minuciosas. Então, a alga não é mais planta já faz muito tempo, desde 1996, hein? Criptógamas, não apresentando órgãos de reprodução sexuais visíveis. Pessoal, a flor não é um órgão reprodutivo? É visível ou invisível? Visível, né? E aí, não, né? Heterótrofos, não apresentando capacidade de sintetizar em seu alimento. Pessoal, os cogumelos são fungos. Os fungos são organismos heterótrofos, por absorção. Eles não fazem fotossíntese. Então já deu para perceber qual é o item, né? O item correto é o item C. Vamos ver o item D por que está errado. Haploide, não apresentando capacidade de se reproduzirem sexuadamente. Os cogumelos se reproduzem sexuadamente. Avasculares, né? Isso não é uma relação direta, né? Até porque briófita aqui, o musgo, é avascular, mas no caso a goiabeira, o pinheiro, são plantas vasculares, plantas traqueófitas. Então veja, é uma questão simples, uma questão que quer saber por que os cogumelos são diferentes das outras espécies que estão aqui. Porque eles são heterótrofos, não apresentando capacidade de sintetizar em seu alimento. Tranquilo? Vamos para a próxima? Questão 2. Também ocorreu no Enem de 2024. Qual é a dica que eu digo para vocês? Sempre lê a pergunta primeiro, para depois ir buscar o texto. Porque, olha só, se tu começar a ler aqui, quando tu chegar aqui, muitas vezes, tu não sabe mais nem o que foi que leu aqui. Outra coisa, grifa, tá? Sublinha, faz um círculo naquilo que é mais importante, para tu retomar quando tu terminar de ler a pergunta de forma mais rápida. Então tem assim a pergunta. Uma adaptação que também favoreceu o sucesso reprodutivo nessas plantas é o fato de elas possuírem flores com. Bom, tá falando adaptação que permitiu, que favoreceu o sucesso reprodutivo de planta. Tá falando de flor, então tu já sabe que é angiosperma. Bora ver aí. O bioma Pampa corresponde a quase 2/3 do Rio Grande do Sul e pouco mais de 2% do Brasil,
contendo cerca de 3.000 espécies de plantas. Dentre essas, aproximadamente 400 são gramíneas, que são ervas comumente chamadas de grama ou capim, e apresentam polinização pelo vento. Anemocoria. Aqui eu tenho uma observação para fazer para vocês. O Enem usou esse termo anemocoria para falar de polinização pelo vento, mas isso aqui está equivocado. A polinização pelo vento a gente chama de anemofilia, que eu até falei na live para vocês. Anemocoria é um termo usado para dispersão de semente pelo vento, é diferente. O Enem usou aqui no enunciado como uma espécie de sinonímia, de sinônimo de anemocoria para anemofilia, mas não é, tá, pessoal? Então, mais uma vez, ó, anemofilia, que era para ter vindo aqui entre parênteses, é a polinização feita pelo vento. Entomofilia, por insetos, ornitofilia, por pássaros, quiropterofilia, por morcego, malacofilia, por molusco, por exemplo, caramujo de jardim, hidrofilia, pela água. Agora, se eu falar em dispersão de sementes, aí tudo bem, eu falo anemocoria, entomocoria, quiropterocoria, ornitocoria, hidrocoria, dispersão de sementes, tá claro? Esse tipo de polinização é pouco eficiente, pois o encontro entre os grãos de pólen e o estigma ocorre ao acaso. Está aqui a fonte, é importante muitas vezes ver a fonte, que às vezes ela dá até uma dica. Uma adaptação que também favoreceu o sucesso reprodutivo nessas plantas é o fato de elas possuírem flores com. Pessoal, a polinização é feita pelo vento. Quando a polinização é feita pelo vento, aí vai uma dica. Tem que ter muitos grãos de pólen, muitos. Porque é uma polinização que ocorre praticamente ao acaso, de modo fortuito, já que o vento vai dispersar e dissipar esses grãos de pólen de uma maneira casuística, de uma maneira aleatória, diferente de um inseto, de uma abelha que vai numa flor e pousa na outra, ou de um beija-flor, que é um agente polinizador, ou nas florestas, que o principal agente polinizador é o morcego, que vai lá para adquirir o néctar, para adquirir um fruto, e acaba pegando esses grãos de pólen e levando para uma flor específica. É algo direcional. Então, o item correto, todo mundo já sabe, item é grãos de pólen numerosos, porque está dizendo que a polinização é feita pelo vento, lembrando que ela se chama anemofilia, e não anemocoria, que seria dispersão de semente, tá bom? Pétalas atrativas não tem relação direta com o texto, até foi dito que não tem, né? Néctar açucarado, muito menos, planta de capim não tem. Odor desagradável também não. Tamanho pronunciado, tamanho muito grande, o capinzal um tamanho relativamente pequeno. Vamos aí para a questão 3. A aceleração desse processo é causada por... Bora ver que processo é esse. Um garoto, na questão que ocorreu aí no Enem de 2023, comprou vários abacates na feira. Não sei se vocês gostam, né? Uma vitamina de abacate, muito bom. Uma hora dessa, aqui na nossa live, né? 15 horas e 18 minutos. Seria uma boa, né? Mas descobriu que eles não estavam maduros o suficiente para serem consumidos. Sua mãe recomendou que ele colocasse os abacates em um recipiente fechado, pois isso aceleraria seu amadurecimento. Com certa dúvida, o garoto realizou esta experiência. Colocou alguns abacates no recipiente e deixou os demais em uma fruteira aberta. Surpreendendo-se, ele percebeu que os frutos que estavam no recipiente fechado amadureceram mais rapidamente. Eu acho que vocês até em casa já devem ter percebido isso, não? Quando você abafa, né, banana, algum fruto, ele amadurece mais rápido. E lembra o que eu expliquei quando eu falei de noções de fisiologia vegetal, de hormônios vegetais, agora há pouco na live? Qual é o hormônio vegetal, pessoal, que está diretamente relacionado com o amadurecimento do fruto? Que é um hormônio vegetal na forma gasosa, é um gás. E esse gás promove o amadurecimento do fruto. Quem é esse hormônio? Quem é? Como se diz, quem é o cantor? Seria acúmulo de gás etileno? Seria redução da umidade do ar? Seria aumento da concentração de CO2, que é o gás carbônico, né, o dióxido de carbono? Seria diminuição da intensidade luminosa?
Seria isolamento do contato com o oxigênio atmosférico? O que foi que promoveu esse amadurecimento mais rápido? Mas vocês são demais. Vendo aqui no chat, é muito satisfatório estar aqui junto com vocês, porque é ITA, né, pessoal? Acúmulo de gás etileno. O etileno, que é um dos hormônios vegetais, quais são os outros mesmo? Auxinas, tem a ver com divisão celular, com alongamento celular, geotropismo, fototropismo. Ácido abscísico tem a ver com a dormência da semente, tem a ver com o fechamento dos estômagos para evitar perda d'água. Citocinina tem a ver com o crescimento do vegetal, com divisão celular. Você tem ainda a giberelina, que promove a germinação da semente. Então, cada hormônio vegetal tem a sua importância para o funcionamento da planta. Questãozinha 4, foi no Enem de 2023. Bora ler a primeira pergunta, hein? A morte desses indivíduos, decorrente da retirada do anel completo da casca, é provocada pela interrupção da... Bom, bora ver o que está falando. Barbatimão é o nome popular de uma árvore cuja casca é utilizada para fins medicinais. Essa casca é constituída principalmente de dois tecidos vegetais, periderme e floema. O floema é um tecido de condução de seiva elaborada, lembra disso. E a periderme é um tecido de revestimento. A extração da casca tem levado à morte muitos indivíduos dessa espécie. Quando o corte retira um anel completo ao longo da circunferência do tronco, aqueles que têm parte da casca retirada sem completar essa circunferência completa, né, podem sobreviver. Pessoal, eu expliquei agora há pouco que existe um processo chamado anelamento de Malpighi, o anel de Malpighi. Quando você extrai de forma circunscrita uma parte do caule naquele eixo principal, você danifica quem? O xilema ou o floema? De forma mais externa. Xilema ou floema? Floema, que é o tecido de condução de seiva elaborada. Então, essa seiva não vai chegar na raiz por uma interrupção desse transporte. A raiz vai morrer e a planta como um todo morrerá. Quando isso é feito num ramo onde tem frutos, não é o eixo principal do caule, é no ramo. Isso vai provocar o quê? Um fruto mais doce, um crescimento maior do fruto, inclusive, com um fruto mais palatável do ponto de vista de doce natural do fruto. Porque isso não vai matar a planta, porque há outros ramos que levam a seiva elaborada até a raiz, mas essa seiva elaborada vai permanecer naquele ramo caulinar, onde ali concentram-se alguns frutos. Isso se chama anelamento de Malpighi, anel de Malpighi. E aí a morte desse barbatimão, que a questão vem falando, você percebe que a própria questão fala em retirada de uma casca do caule. E essa casca externa, né? Tá bem claro que a parte mais externa vai danificar quem? O xilema ou o floema. O floema, muito bem, não confunda. O floema localiza-se mais externamente no caule. Já o xilema é mais internamente. Então, o anelamento de Malpighi danifica apenas a condução da seiva elaborada, que ao não chegar na raiz, a raiz morre, e, de um modo geral, ao longo do tempo, toda a planta morrerá também. E isso vai provocar a interrupção de quem? Fotossíntese no ITA, B, transpiração, C, troca de gases, D, formação de brotos, e o ITE, nutrição das raízes. Pelo que eu acabei de explicar, todo mundo já sabe que é a nutrição das raízes. Tá aí o nosso gabarito. Eu espero que vocês tenham gostado desse nosso momento. Um grande abraço. Só mais um recadinho rapidinho. Não esqueçam, hein? Por favor, a segunda lista de questões já está disponível até sábado, dia 9 de maio. Corre lá, vai fazer as questões. Acesse superenem.com.br. Essa lista tem questões muito importantes dos assuntos que a gente tem tratado aqui nas lives, pelos diversos professores, por mim, pelo professor Eranildo de Biologia também. Faça aí, quem fez o cadastro na plataforma de estudos também tem essa lista disponível. Olha também os vídeos com os temas, diversos temas importantes que costumeiramente aparecem no Enem, tá bom? Grande abraço do professor Lincoln e até a próxima.